Comandos CLI, linha de comando, né? Antigamente era um certo terror, porque a gente só trabalhava em linha de comando, mas hoje a gente já tem aí ferramentas gráficas bem interessantes para nos auxiliar. Para você que está numa máquina do Windows, com Windows, né? Para você acessar a linha de comando dele, você vai lá no menu, na caixa de busca, e digita CMD. Tá bom? CMD, né? Command. O CMD, ele existe para usuário padrão e existe para usuário administrador. O usuário padrão tem acesso a algumas poucas funções, poucas mesmo, e o usuário administrador tem acesso a todas as funções da máquina. Vocês vão ver nos exercícios que a gente vai fazer, né? Que aí, às vezes, o pessoal fala assim, professor, esse comando eu não estou achando. É porque você está logado com uma conta de usuário padrão. Tá? Então, se você tiver como administrador, você vai ter acesso a todos os comandos. E por que limitar, né? Para o usuário comum? Porque a linha de comando permite que você faça absolutamente tudo na máquina. Trocar senha, apagar arquivo, copiar arquivo, mover diretório, mover pasta. Você pode fazer o que você quiser através da linha de comando, tá? Então é algo que você precisa aprender, tá bom? E aí a gente vai ter que praticar um pouquinho. Só para dar um exemplo para vocês aqui do NetAcad, né? Eu trouxe alguns comandos, tá bom? Tem um aqui que é muito famosinho, né? Que é o comando format, que antigamente o povo surtava por conta dele, né? Tanto é que aquele conceito, né? Eu tenho que formatar a minha máquina. Vem desse comando aqui, tá bom? O format é preparar uma máquina para receber um sistema novo, tá bom? E ele pode ser feito por linha de comando. Tem uma lista imensa lá no NetAcad, né? Para vocês poderem ver. E é importante saber que eles existem. Saber de cabeça, né, o que cada um deles faz, a forma de escrita, perda de tempo, né? Você tem na internet você tem listas, né, sites que tratam disso aqui exclusivamente e na totalidade. Então, não precisa memorizar. Agora, precisa saber que existe. Por que eu preciso saber que existe? Bom, se você estiver fazendo um reparo numa máquina com interface gráfica e ela não estiver funcionando, essa interface gráfica, teu único caminho é por aqui, tá? Não chora não, teu único caminho é por aqui e é aqui que você vai fazer a correção, tá bom? Aí você precisa saber, tá? Mas é tranquilo, é tranquilo. A grande maioria dos comandos a gente nem usa, estou sendo bem sincero com vocês. Mas eles existem, eles estão ali prontos para uma necessidade, tá legal? Então, para você ter acesso à linha de comando do Windows, vai lá na caixa de busca e digita CMD e dá Enter. Você vai ver que vai abrir uma caixinha de texto, né? Fundo preto, letras brancas lá, para você poder trabalhar. Quem trabalha com Linux, né? Tem mais linha de comando. E lá não tem só né? Ambiente CLI. Na grande maioria das distribuições Linux, a gente tem 6, 8 interfaces de linha de comando. Cada uma delas reservada para uma determinada função. Por isso que ainda hoje, né? Profissional de Linux, ele tem que ter uma bagagem diferente, porque ainda se usa muito linha de comando. Agora, um detalhe para vocês, né, é que sistemas operacionais de redes do tipo Windows Server, né, ele tem dois tipos de instalação. A instalação com a interface gráfica, e aí o usuário, né, vai usar a interface gráfica com o mouse, etc. Ou ele pode ter a instalação só com linha de comando. E aí o administrador vai lá só na linha de comando fazendo as manutenções do servidor. Bacana, né? Por que tem essa diferença? Quando você instala um sistema operacional só com linha de comando, o hardware dessa máquina precisa ser muito mais simples do que aquele com interface gráfica, tá? Mas muito mais simples mesmo. Por isso que é extremamente vantajoso. Mas vamos deixar esse assunto de lado. Lá no capítulo 11, 12, a gente vai dar uma passeadinha
por esses sistemas, tá? Então, utilitário do sistema, né, o CMD, tá? Que é a linha de comando do Windows. Um segundo utilitário é o DXDiag. Ele vai informar para a gente as propriedades do adaptador de vídeo, que tem esse componente aqui, ó, DirectX, né? Esse carinha aqui, olha, ele é requerido pela maioria dos sites, todos os sites que têm animação, YouTube, né? Todos os sites que exibem vídeos, o site da TV Globo, lá o Globo.com, o R7, todos eles requerem o DirectX. E quando esses vídeos não são exibidos, a gente usa esse comando DXDiag para abrir esta interface gráfica aqui, tá? Esse é o comando, mas quando a gente dá Enter, ele abre isso aqui. Tá legal? Então, é uma telinha gráfica para você poder verificar. E aqui ele tem possibilidade de fazer atualizações se por acaso você perceber que tem algum problema lá na sua máquina. Ok? O outro utilitário de sistema é o MMC, que é o console de gerenciamento Microsoft. Pessoal, isso aqui é algo estritamente específico. É um curso totalmente à parte, né? Para você poder entender direitinho como é que você trabalha com esse console. Você precisa fazer um curso específico da Microsoft, porque tem muita coisa, tá? Nesse console, você consegue personalizar o Windows. Então, por exemplo, vamos imaginar que lá nas máquinas da sua empresa, você não quer que as pessoas troquem o papel de parede. Não pode colocar a foto da família, a foto do cachorro, dos gatos, não pode. Então, através deste console, tá? Através desse console, aí a gente consegue bloquear a troca do papel de parede. A gente coloca um e configura de forma a não permitir a troca ou a substituição. Geralmente, se você, na sua função de técnico, né, só consertar equipamentos avulsos, você nunca vai mexer nisso aqui. Porque esse console, ele é corporativo, tá? Ele tem funções que têm significado quando a gente trabalha como corporativo. Eu vou dar um exemplo para vocês, não hoje, né? Mas quando a gente tinha os desktops na escola de informática, a gente ativava o console de gerenciamento. Por quê? As pessoas não podiam trocar o papel de parede, não podiam mexer a barra de tarefas da parte inferior, tinham algumas pastas que eles não podiam deletar, porque senão apagavam os trabalhos dos alunos, né? Então a gente precisou implementar uma política de uso de gerenciamento da Microsoft, tá? Mas é um caso à parte, né? Tem muito material na internet também, se vocês tiverem interesse em procurar. E dê uma fuçadinha para você ver. Ó, a telinha dele é esta, muito parecida, né? Com as outras telinhas de console que a gente tem, tá? Root, R-O-O-T, habitue-se muito com esse termo, tá? É o administrador, tá bom? É o cara que pode tudo, né? É o dono da bola, o root, tá bom? Ele é fundamental nesses processos. Essa aqui é a telinha do MMC, tá? Do console de controle. Quando você clica aqui nessa pastinha, ele abre uma lista de itens e aqui você vai ticando o que você quer e o que você não quer, tá? Quando eu disse para vocês da informação do sistema, né? Eu falei, olha, é importante para o técnico visitante, né? Mas como é que ele acessa, né? Através desse comando aqui, ó, msinfo32. Você digita esse comando lá na caixinha de busca e aí ele vai abrir. Tá? Então, olha só. Esta aqui é a caixinha de execução, né? msinfo32. Você dá OK e ele vai executar. Tá bom? O último utilitário de sistema, né, é o regedit. A gente já falou dele. De todos os que eu apresentei aqui, nenhum deles é capaz de estragar muito a máquina. Tá? Você pode mexer, pode alterar, pode desabilitar, habilitar para ver como é que funciona. Mas esse carinha aqui não. Tá? Esse carinha aqui a gente só observa porque é o próprio Windows quem faz a criação dele
e a organização dele, tá bom? É Regedit, mas dá para você saber o que é. Você vai lá na sua caixinha de busca, digita Regedit, dá um Enter, e aí ele vai abrir uma telinha como esta aqui, ó. Tá? Muito parecida, né? Só que aqui é o editor de registro, tá bom? Regedit. Olha aqui as chaves, né? Que até eu comentei com vocês, as HK. Olha o root aqui de novo, tá bom? Essas pastas aqui são do administradorzão geral. Essa pasta contém as chaves do usuário corrente, do usuário que está logado. Essa outra chave aqui mantém essa outra pasta contém as chaves da máquina local. Essa outra pasta contém dados de todos os usuários. E essa aqui são configurações correntes, ou seja, são aquelas configurações que o usuário tem ao logar na máquina. Pessoal, isso aqui é para ver, né? Porque o preenchimento disso aqui é feito através do próprio Windows. Na internet, principalmente no YouTube, a gente acha muita gente, né? Ensinando a mexer aqui, em fazer alterações para melhorar a performance e tal. Fique aí à vontade. Mas tenha em mente sempre o seguinte, olha. O uso incorreto do editor de registro pode trazer problemas no sistema operacional ou em aplicativos. Tá? E esses problemas podem exigir, inclusive, a reinstalação do sistema operacional. Então, se você vai se aventurar a mexer no Regedit, saiba que existe uma consequência boa, que é a máquina melhorar, e existe uma consequência ruim, que é a máquina piorar de vez. Né? E aí você precisa fazer uma reinstalação na máquina para ela poder funcionar. Tá? Mas como é que eu altero? Simples, você vai clicar aqui nessas ramificações das pastinhas, as chaves vão abrir, você clicar nela e tem a possibilidade de fazer a edição.